nossos irmãos, que é passado em um período crítico que os filhos de Israel estão vivendo. A Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus era de muita valia e não havia visão manifesta nesse período aqui que essa história se passa. Ou seja, não havia profetas para profetizar, não havia alguém que tivesse visões para passar aquilo que Deus queria. Então Israel está vivendo um período crítico, espiritualmente falando. Israel está falido espiritualmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz, já no Novo Testamento, orientação para a igreja: buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. É de suma importância termos profetas na congregação. A Bíblia diz que Deus deu uns a pastores, outros a mestre, outros a profetas. Aleluia. A Bíblia diz que os jovens teriam visões. A Bíblia diz que Deus derramaria do Espírito sobre os vossos filhos e as vossas filhas, também sobre os servos e as servas, e naqueles dias profetizariam. Devemos ter profeta na congregação, e quando eu falo devemos ter profeta, eu não estou falando desses falsos profetas que nós temos visto por aí. Eu estava em Catalão, Goiás, e eu conheci um senhor, irmão Messias, e ele compôs uma canção até engraçada. Ela é bem engraçada, a canção, mas tem muita verdade contida nela. A canção dele é: cuidado com o profeta Pix, cuidado com o profeta Pix, cuidado com o profeta Pix, ora por você e depois pede um Pix. E está cheio desses por aí. São falsos profetas, falam em nome de Deus sem Deus ter falado nada. Dizem assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Só querem emocionar as pessoas, ganhar dinheiro, porque profeta não foi chamado para estar revelando o futuro de ninguém. Isso aí é trabalho de cartomante, guru ou qualquer outro tipo de coisa. O profeta, ele foi chamado para trazer uma palavra de exortação, consolação e edificação à igreja e conduzir o povo a um concerto, uma aliança com Deus. Isso não quer dizer que Deus não possa liberar uma palavra que venha de encontro ao nosso futuro. Sim, Ele fala acerca das coisas que ainda vão acontecer. Sim, mas esse não é o objetivo principal. O profeta, geralmente, ele conserta o povo com Deus. Israel está sem profeta. A visão não é manifesta. Não há visão manifesta, melhor dizendo. Então Israel está espiritualmente vivendo um momento crítico. Mas não é só isso. O juiz de Israel é o sacerdote Eli. E a Bíblia diz que este está cego, sentado em uma cadeira a maior parte dos seus dias. E a Bíblia diz que os seus filhos faziam coisas erradas, e as pessoas traziam as notícias para ele, e ele não os corrigia, ele não os julgava. O juiz que era para julgar o povo de Israel não está julgando nem os próprios filhos, quanto mais Israel. Então Israel está vivendo um período crítico espiritual e também um período crítico político. Israel está politicamente falido, porque o juiz, aquele que julgava, aquele que foi levantado por Deus para julgar o povo, está nessa condição, cego, sem julgar nem mesmo a própria casa. Então Israel está vivendo um período crítico espiritual e um período crítico também político. Se não bastasse isso, a Bíblia diz que os sacerdotes
que ministravam no templo eram Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que eram Ofni e Finéias filhos de Belial e não temiam a Deus. Estes pegavam aquilo que era de Deus e faziam farra, faziam festa, faziam churrasco. O sacrifício que era para ser dado a Deus, eles pegavam para eles. E se não bastasse isso, tinha algumas moças que em grupo se reuniam na porta do templo e eles se deitavam com elas. Eles eram profanos, imorais, prostitutos. Os sacerdotes que ministravam no templo estavam nessa condição, filhos de Belial, ímpios, que não temiam a Deus. Então Israel, além de estar vivendo um período crítico espiritual, um período crítico político, ele também está vivendo um período crítico religioso, porque os sacerdotes são profanos, os sacerdotes são imorais. Então Israel está vivendo uma situação terrível, mas Deus tem planos de resolver essas situações que Israel está vivendo. E o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus fecha a madre Diana. Deus fecha a madre Diana. E naqueles dias, no Antigo Testamento, se a mulher não gerasse filhos, homens, ela dava o direito do seu marido se deitar com outra mulher, ou ela mesma escolhia uma serva e dava para seu marido se deitar, ou uma concubina, ou o marido poderia se casar com outra. É algo que quando eu leio a Bíblia, eu acho tão injusto. Por quê? Porque ninguém pede para nascer estéril, ninguém pede para não poder gerar. Eu acredito que o sonho eu não vou generalizar, porque eu já conheci mulheres que mesmo em sua juventude, elas declaram: nunca que eu vou querer ter um filho. Isso aí eu acho que é 0,1% das mulheres, porque na verdade toda mulher quer ser mãe, toda mãe de família quer ter um filho, quer gerar um filho. E quando isso não acontece, a pessoa querendo, isso deve ser muito ruim. E eu acho isso injusto no Antigo Testamento. Ainda bem que Jesus Cristo consertou isso, porque ninguém pede para não gerar, ninguém pede para não dar frutos. E se a mulher não desse fruto, por mais boa esposa que fosse, o marido podia tomar outra. Ainda bem que Jesus vem e diz: opa, esse negócio de poligamia acabou, tá? Com a igreja é diferente. Qualquer que se envolver com outra mulher comete adultério, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então Jesus e o cristianismo super valoriza as mulheres. Mas olha só, a Bíblia diz que Deus fecha a madre Diana. E é tão legal pregar sobre Deus abrir. É tão legal gritar no microfone falando que Deus vai abrir. Mas quando Deus não quer abrir? Quando Deus quer fechar? Porque nem sempre Deus vai abrir. Aleluia. Tem momentos que Deus vai fechar, e Deus fecha a madre Diana. A Bíblia diz que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas fecha e ninguém abre. Tem momento que Deus vai fechar. Elias podia muito bem vir e dar um brado que o céu iria se abrir, e chuva ou fogo iria descer. A primeira instância, Elias podia ter dito isso, mas Elias não faz isso, porque aquele dia Deus não queria abrir o céu, Deus queria fechar o céu. Segundas Crônicas 7:13, a Bíblia diz: e se eu fechar o céu? Aleluia. Então Deus que abre também fecha. Só que o meu Deus, mesmo fechando, Ele trabalha. Mesmo fechando, Ele dá vitória. Mesmo fechando, Ele opera. Oh glória, operando Ele, quem impedirá? Ninguém. Oh glória. Isso ficou bem provado durante a pandemia. Eu não vi crentes passando fome. Alguns até entraram em dificuldade, porque a dificuldade foi mundial.
Mas a igreja, como é unida, amiga, companheira, estendeu as mãos, ajudou o próximo que estava em dificuldade. Mas nós não vimos ninguém morrer de fome durante essa pandemia. Nós não vimos nenhum crente mal vestido, nenhum crente descalço durante essa pandemia. Pelo contrário, durante essa pandemia, eu vi crente que morava de aluguel comprando casa. Eu vi crente que não tinha carro comprando carro. Eu vi crente virando empresário. E como isso aconteceu? Sendo que, segundo os jornais, a economia estava de mal a pior. E de fato sempre está indo aí de mal a pior. Mas Deus não depende da economia. Aleluia. Mas fechou tudo aqui na terra. Sim, fechou restaurante, fechou empresas, fechou aeroportos, fechou tanta coisa, mas o céu permaneceu aberto na vida do crente. Isso é o que importa. O céu estando aberto, pode se fechar tudo aqui na terra. Eliseu olhou para aquela mulher e disse: pede vasos vazios e não poucos a teus vizinhos. Entra, fecha a porta, pega o vaso que está cheio e derrama. Esse texto, ele me chama a atenção uma coisa. O vaso que estava cheio era o vaso que ela tinha em casa. Os de fora estava tudo vazio. E foi o vaso de casa que encheu os vasos de fora. Às vezes nós valorizamos tanto os vasos de fora. Vamos valorizar os vasos de casa. Tem vaso cheio na casa ainda. Oh glória, a porta foi fechada, mas o céu estava aberto lá e houve multiplicação e milagres. Oh glória, mas Deus decide fechar a madre Diana. E isso faz com que o marido se apodere de outra esposa. E a outra esposa gera filhos e filhas. Mas ao invés de ela se alegrar, comemorar, ficar feliz, cuidar de seus filhos, a Bíblia diz que ela começa a irritar Ana. Ela tem a bênção de ser mãe, ela tem filhos para cuidar, mas ela começa a irritar Ana. Ela se torna inimiga de Ana. Mas Ana não se torna inimiga dela. Porque se existe uma coisa que o crente precisa entender, senão ele não vai morar no céu, é que nós podemos até ter inimigos, mas se nós quisermos ir para o céu, nós não podemos ser inimigos de ninguém. Alguém pode até nos perseguir, falar mal da gente, mas nós não podemos perseguir ninguém, nem falar mal de ninguém. O mal não está em nós. Aleluia. Você pode até ter inimigo, mas não seja inimigo de ninguém. Minha sogra me odeia, mas você tem que amá-la. O meu sogro me odeia, mas você tem que amá-lo. Fulano não gosta de mim, mas você tem que gostar dele. Jesus disse: amai quem vos odeia, bendizei quem vos maldiz. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum herdarão o reino de Deus. Os fariseus faz bem para quem faz bem para eles. Então nós temos que amar incondicionalmente o nosso próximo como a nós mesmos. Fácil não é, mas esse é o caminho do céu. É por isso que nós temos que tomar a nossa cruz e seguir. Amar não é fácil. Seria fácil se a gente amasse quem faz bem pra gente, quem ajuda a gente, quem dá presente pra gente. É fácil amar essas pessoas. Agora, amar quem está nos caluniando, quem está nos perseguindo, não é fácil. Mas esse é o caminho do céu. Jesus nos ensinou a amar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então ela constantemente agora é irritada, constantemente é perseguida, e isso lhe angustia muito. E o seu marido, que era um homem crente, um homem religioso, um homem temente a Deus, todos os anos, nos períodos de culto para sacrificar a Deus, ele pegava a sua família e ia para a cidade de Siló oferecer sacrifício a Deus. Alguns estudiosos dizem que quando Elcana chegava em Siló, ele alugava uma casa para ficar ali durante os períodos de culto. Naquela época o culto era uma vez por ano. Eles se deslocavam da sua cidade para ir cultuar
cultuar a Deus. Hoje nós temos de 3 a 5 cultos por semana e às vezes não damos valor. Às vezes trocamos por uma novela, por uma partida de futebol, por uma série na Netflix ou por qualquer outro tipo de coisa. Valorize os cultos. Aleluia. Todos os anos eles iam. E a Bíblia diz que no momento ali de ele dar as porções para a sua família, ele dava uma porção para Penina, uma porção para cada filho de Penina, uma porção para cada filha de Penina. Mas para Ana ele dava uma porção dobrada. Oh glória! Isso me chama a atenção. Por quê? Talvez aqui seja o motivo pelo qual Penina irritava Ana. Ela tinha filhos, ela tinha filhas, mas era uma mulher amargurada por dentro. Era uma mulher cheia de ódio por dentro. Por isso ela irritava Ana. Mas Ana tinha porção dobrada. E a porção dobrada, ela incomoda quem não quer um relacionamento sério com Deus. A porção dobrada, ela incomoda. Você já parou para pensar? Tem gente que te persegue lá no seu serviço e você pensa: eu nunca fiz nada para aquela criatura, por que é que ela me persegue? Porque porção dobrada incomoda. Aleluia. Quem tem porção dobrada, por mais que ele tente não se mostrar que ele é crente, não tem como, porque aonde ele chega, ou alguém fica irritado e começa a perseguir ele, ou alguém começa a declarar: eu gosto de conversar contigo, é tão bom estar perto de você, você transmite algo bom. Oh glória! Por quê? Porque a presença de Deus, ela é maravilhosa, mas ela incomoda o inferno. E Ana tinha porção dobrada, ela recebia porção dobrada. Ali se trata literalmente uma porção dobrada, mas nós podemos aqui falar sobre a porção dobrada do Espírito Santo, que é a essência, a graça, o revestimento de poder que Deus dá à igreja. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais você vai incomodar o inferno. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o que acontece? Olha só, irmãos, que interessante. Ela recebia porção dobrada, Penina irritava, só que ela vai para o templo, se prostra e começa a orar a Deus, a chorar diante de Deus. Em momento algum ela retruca Penina, em momento algum ela bate boca com Penina, em momento algum, se ela fosse nos dias de hoje, se essa história fosse contemporânea a nós, você não veria Ana postando indiretas para Penina em suas redes sociais, porque tem crente que vive de indireta, vive expondo suas amarguras em suas redes sociais. Você passa em rede social de crente, você se sente em Israel, parece o muro das lamentações. Você não precisa disso. O que eu faço, pregador? Vá orar. Crente ainda resolve as coisas orando, crente ainda resolve as coisas buscando, crente ainda resolve as coisas clamando. Aleluia. Tem uma colega minha que eu disse a ela: pastor Adilson, eu falei: rapaz, se o teu pastor não for para o céu, nenhum pastor mais vai. Falei para ela: eu não suportaria te pastorear uma semana. Eu acho que eu pedia demissão de ser pastor, não aguentaria não. Seu pastor está de parabéns. Essa irmã, ela é muito engraçada, ela conta as coisas tão espontâneas assim, que eu falo assim: ou essa irmã não gira bem das ideias, ou não sei não. E ela falou: Gabriel, tu não acredita, eu discuti com a minha irmã, as duas crentes, no telefone,
E a gente brigou feio no telefone. E antes de desligar, minha irmã disse a mim: quando a gente se vê, nós vamos descascar o abacaxi. E desligou. Aí, isso ela me contando. Ela sabe o que eu fiz? Quando ela desligou o telefone, fui no Verdurão, comprei um abacaxi, fui lá na casa dela, chamei ela. Tu não disse que quando a gente se vê, se nós ia descascar o abacaxi? Eu trouxe o abacaxi para a gente descascar. E ela disse que os vizinhos tudo vendo aquilo. Eu falei: meu Deus, irmã, pelo amor de Deus, trazendo escândalo ao evangelho. Aleluia, discutindo, indo bater boca. Aleluia. Irmã não pode ser barraqueira, contendeira. Irmão não pode ser contendeiro. A gente resolve as coisas orando. Aleluia. Ah, mas eu sou assim, não mudo. Mude. Esses dias eu dei uma fechada em um irmão no trânsito. Aí ele veio voado assim. Eu vi que ele estava com ódio de mim. Ele veio para me xingar. Eu parei o carro, abri o meu vidro e falei: cara, me perdoa. Ele desarmou. Falou: não, tudo bem. E saiu. Se eu tivesse falado o que é, tinha descido, pegado o facão e... Então desarme. O bem está em nós. Nós não podemos descer ao nível de Penina. Penina nos irrita para a gente descer ao nível. Sambalat e Tobias olha para Neemias e diz: desça daí. Neemias: não posso descer, estou fazendo uma grande obra de forma que não posso parar. Você precisa entender isso. O inimigo quer que você desça, porque você está fazendo uma grande obra, mas você não vai descer. Você vai manter a postura, você vai para o joelho orar, você vai clamar e Deus vai dar a vitória. Aí ela vai orar, ela vai clamar, ela vai chorar na presença de Deus. E o sacerdote cego olha para ela, clamando, chorando, mexendo os lábios, e faz uma declaração muito errônea. Ele interpreta ela super mal. Ela está orando e ele está tendo ela como uma mulher embriagada. Mulher, até quando tu ficarás bebendo bebida forte ou vinho? Larga disso. Está embriagada uma hora dessa. A serva de Deus pura, imaculada, santa, crente, olha para ele e fala: não, a tua serva não está embriagada. Não me tenha como filha de Belial. E a Bíblia vai dizer que eram Ofni e Finéias filhos de Belial. Os filhos dele eram filhos de Belial. E o que ele fez com eles? Colocou no altar como sacerdote. E a mulher que estava orando, ele está desprezando ela como uma filha de Belial. E esse erro a igreja não pode cometer, porque o sacerdócio está sobre a igreja. Alguns pregadores dizem: ah, essa é a pior geração de todas. Eu discordo, irmão. Foi bem dito aqui, aleluia, que o amor de todos não vai se esfriar. Aleluia, o amor dos poucos ele vai manter aceso. A igreja, o remanescente é incorruptível. O pai não falhou em mandar o filho. O filho não falhou em ir à cruz. O Espírito não vai falhar em adornar a igreja e levá-la para o céu. Existe uma igreja santa, imaculada. E nós não somos a pior geração de todas. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos geração eleita, aleluia, nação santa, sacerdócio real, propriedade peculiar, exclusiva de Jesus Cristo, aleluia. E tendo o sacerdócio real em nós, nós não podemos de maneira nenhuma cometer o erro que o sacerdote Eli cometeu. Olhar para quem é filho de Belial e colocar em cima do altar, e pegar quem está orando e desprezar como filho de Belial. E infelizmente parece que é isso que as igrejas modernas estão fazendo. Eles não estão preocupados com o caráter, não estão preocupados com postura,
não estão preocupados se pregam a Bíblia ou não, porque hoje é legal pregar sobre iPhone, é legal pregar sobre melancia, é legal pregar sobre qualquer outro tipo de coisa, atrai multidões, mas parece que a Bíblia está ultrapassada. E a Bíblia não está ultrapassada, só gosta de Bíblia quem é crente de verdade. Aleluia. Mas a grande verdade é que quem prega a Bíblia está sendo desprezado, porque não atrai público, não atrai massa, não atrai grana. Aqui não, Satanás. Aqui ainda tem pregadores do Evangelho. Aqui ainda se prega a sacrossanta palavra. É sério. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Eu vou liberar uma palavra profética para a igreja brasileira. Deus vai arrancar dos púlpitos os filhos de Beliais, e vai levantar quem está orando, e vai levantar quem está buscando, e vai levantar quem está clamando. Quem acredita nessa palavra profética, adore a Deus. Necessidade de limpeza em nossos púlpitos. Há uma necessidade de valorizarmos caráter e não talentos, porque muita gente vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome profetizei. Aleluia. E a lição maior que Deus deu aos discípulos, quando mandou eles pregar e operar sinais, e eles voltam felizes: Mestre, em teu nome até os demônios nos sujeitam. Jesus olhou e disse: não vos alegreis por isso, antes vos alegreis por ser salvos. Pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Seja pelo caráter, o caráter é mais importante do que os talentos. E ele despreza aquela serva de Deus. Aí ela olha para ele e fala: a tua serva não está embriagada, a tua serva está angustiada de espírito. E a angústia de espírito, ela vem quando queremos algo e não temos, quando nos decepcionamos, quando nos frustramos, quando coisas ruins acontecem na nossa vida, somos tomados de angústia de espírito. E é bem verdade que o mal desse século é a angústia de espírito, traduzindo, crises de ansiedade e depressão. Uma boa parte da população está sofrendo com isso, e até na igreja muita gente está sofrendo com angústia de alma, angústia de espírito. Gritos de socorro de almas estão sendo ouvidos, e em ar de desespero de alguns líderes, para ver se resolve esse problema, estão tirando os pregadores do púlpito e colocando um coaching para trazer uma palavra de autoajuda, para ver se resolve a angústia de espírito. Mas a igreja não precisa de autoajuda, ela já tem ajuda do alto. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Quando não é um coach, é um stand-up para fazer gracinha, para ver se alegra a carne, aleluia, massageia o ego. Mas acontece o que foi encenado aqui pela peça. Daqui a pouco a pessoa está com a mesma angústia de novo, está com o mesmo vazio na alma de novo. Aleluia. Nós precisamos entender que o nosso Cristo, Ele é o nosso pastor, foi lido aqui também, e Ele nos guia às águas tranquilas, Ele refrigera as nossas almas. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós usamos muito esse versículo para evangelismo, mas a grande verdade é que isso é para crente também. Está cheio de crente que não consegue dormir, tomando remédios de tarja preta,
crentes, jovens. Eu aconselho, eu recebo mensagens constantes, jovens querendo cortar os seus pulsos, jovens querendo dar cabo da própria vida, pessoas em ato de desespero. Nós vimos pastores tirar a própria vida, aleluia. Nós vimos as pessoas não suportando a angústia de espírito e fazendo besteira. Mas o nosso Cristo, Ele ainda tem a solução. O nosso Jesus ainda resolve problema de angústia de espírito. O que eu faço? Se derrame aos pés do altar, peça socorro a Ele. Oh glória! A angústia de espírito, ela acontece quando a alma assume o controle das emoções, pela frustração que nós temos, pelo desespero de algo que não acontece que a gente quer, ou algo que dá errado. Aí vem as crises de ansiedade, a depressão, a alma assume o controle, o desespero bate. O que eu faço? Existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio, que por muito tempo eu pensei que este fruto do Espírito era a pessoa que é estressada ficar calma, e Deus falou comigo que não é. O domínio próprio é a capacidade que nós temos através do Espírito Santo de dominar o corpo, a alma e o espírito. E os salmistas usavam o domínio próprio. Quando a alma estava desesperada, ele dizia: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E ele usava o domínio próprio para ordenar a alma: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Salmo 103, o salmista usava domínio próprio. Ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor me tem feito. Porque quando a angústia de espírito vem, a gente esquece de tudo que Deus já fez. Parece que Deus não fez mais nada, parece que a nossa vida não tem nada de importante. Mas tem sim, você é importante para Deus, você é precioso para Deus. Já dizia o cantor: você tem o valor. O Espírito Santo se move em você, e eu enfatizo mais ainda: Ele não só se move, Ele mora em você, Ele habita em você, e Ele não abre mão de você. Quando a angústia de espírito vier, vá para os pés do Senhor, coloque a mão no peito, ordene a sua alma que se aquiete, que se alegre, que espere em Deus, pois ainda o louvaremos. A Bíblia diz, o sábio Salomão: melhor para o homem é governar a própria alma do que governar uma cidade inteira. Não deixe as suas emoções, aleluia, tomarem de conta de você. Não deixe a profunda angústia te levar ao ápice do desespero. O que eu faço? Faça como Ana: se proste, clame, se derrame. Oh glória! Aí a Bíblia diz que o sacerdote, quando ela declarar: tua serva está angustiada de espírito, naquela época era de suma importância o sacerdote liberar a bênção. Isso é válido para os dias de hoje. O sacerdote também pode liberar a bênção sobre nós, mas naquela época era só o sacerdote. Hoje o véu do templo se rasgou, aleluia. Se o sacerdote liberar a bênção sobre nós, coisa maravilhosa. Mas você também pode ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então você pode se derramar, e a Bíblia diz que ela se derrama e o sacerdote libera a bênção. Que a tua petição seja concebida. Ouça isso com aquele ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: a tua petição seja concebida. O que você está orando, receba a resposta, receba a vitória. Porque o nosso Deus não está com o ouvido fechado. Ele ouviu tua oração, e os céus já estão em movimento para dar vitória a alguém aqui. Quem acredita nessa palavra profética, adore a Deus. Para a gente encerrar, a Bíblia diz que ela se levanta dali, e o semblante dela já não é mais o mesmo. Oh glória! Oh glória! Ela entrou angustiada, mas vai sair feliz. Ela chegou triste, mas vai sair feliz.
Aleluia. Eu vou liberar mais uma palavra profética. Eu acredito no que eu estou pregando. Aleluia. Alguém pode até ter entrado triste aqui, mas vai sair feliz. Alguém pode até estar vivendo os piores dias de sua vida, mas esse inverno vai passar, essa chuva vai cessar, essa tempestade vai ter fim. Dias melhores virão, dias de grande bonança virão. A primavera está chegando aí. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh glória, o tempo de cantar vai chegar para alguém. Glória. Então ela levanta, está feliz, está contente, recebeu uma palavra. Só que, para a gente encerrar, ela não foi ao médico, ela não foi procurar um método. Depois que ela saiu dali, ela foi até o seu marido. E eu acredito que aquele dia ela se arrumou, ficou bonitona, olhou para o maridão e disse: maridão, é hoje, viu? E ela teve uma noite de intimidade com o seu marido. E a Bíblia diz que ela gerou. Porque o que gera é a intimidade. Eu ando preocupado com a igreja brasileira, porque tem muitas igrejas, inclusive, eu digo isso com pesar no coração, Assembleias de Deus, que estão trocando a intimidade por métodos. Estão procurando métodos para gerar. Estão tão desesperados porque não estão produzindo, não estão ganhando almas, que estão procurando métodos. E Ana não foi procurar métodos. Ela não foi procurar uma inseminação artificial ou qualquer outro tipo de coisa, porque a inseminação artificial até gera, mas a paternidade não bate, o DNA não bate, é de outra pessoa. Então, métodos até parece que funciona, mas a paternidade não bate, porque com Deus não é através de métodos, é pela intimidade. Oh glória, de que adianta a gente fazer festas de São João em época de São João para atrair o povo? Deus não precisa disso. Aleluia. Colocar jogos de luz, máquina de fumaça, trazer um pancadão, colocando uma letra falando de Jesus para atrair a juventude. Deus não precisa disso. Mas estão tão desesperados que estão fazendo carnavais gospel, festas de hip hop gospel, festas junina gospel. Daqui a pouco vai ter Halloween gospel, se é que não já tem por aí, né? Do jeito que está indo as coisas, porque métodos para atrair pessoas, para atrair massas. E nós não pretendemos fazer culto para atrair pessoas. O culto não é para pessoas, o culto é para Deus. Se fizermos culto para os homens vêm. Mas se fizermos culto para Deus, Deus vem. E quem quer Deus vem também. Aleluia, o culto deve ser destinado a Deus. O que gera com originalidade é a intimidade. Eu não abro mão de congressos aonde Jesus batiza, Jesus arrebata, crente fala em língua, outro interpreta, outro é cheio de Deus, por oba, por blá blá blá, por bagunça. Eu não abro mão, eu prefiro a intimidade, eu prefiro noites de oração, eu prefiro a palavra de Deus, eu prefiro o que é genuíno. Porque o que é genuíno resolve os problemas. O que é genuíno traz avivamento. Israel está precisando de um avivamento em caráter de emergência. Aí Samuel está com 12 anos de idade. Oh glória, e aqui eu encerro o meu sermão. Está com 12 anos de idade e de repente ele ouve uma voz: Samuel. Oh glória. Ele vai até o sacerdote: Eli, tu me chamou? Não, te chamei não, vá deitar. Quando ele deita de novo: Samuel. Eli, tu me chamou? Não, não te chamei. Terceira vez: Samuel. Eli, tu me chamou? O sacerdote entendeu: olha, foi Deus que te chamou. Quando te chamar de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E não me encubra nenhuma das palavras que ele te disser. Oh glória. Aí a Bíblia diz que Deus chama mais uma vez: Samuel. E ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
E o Senhor começa a falar. Então surge um profeta. Deus fechou a madre de Ana. Ana chorou, mas agora as lágrimas de Ana, lembra que eu disse no início da mensagem, Israel estava espiritualmente falido, não havia profeta. Agora tem profeta na terra, agora tem profeta na casa, agora tem profeta no arraiar. Mas não para por aí. Samuel cresce e vira juiz em Israel. Lembra que Israel estava politicamente falido? Pois é, Ana chorou nos pés do Senhor e a situação política foi resolvida. A igreja, quando ela se derrama, oh glória, eu vou dizer algo pesado aqui, irmão. Não me tenha como mal, não me tenha como rude, mas eu sei que é de Deus. A igreja não deve, aleluia, sair por aí procurando prefeito, procurando político, procurando governador. É governador que tem que procurar a igreja, é prefeito que tem que procurar a igreja. A igreja tem um potencial espiritual terrível. Existe salvação para político também. A igreja influencia até na política. E eu vou liberar uma palavra profética. A gente influencia não é brigando, não. A gente influencia não é fazendo outras coisas, não. Se a gente orar, se a gente clamar, Deus vai levantar políticos honestos. Samuel é juiz, situação espiritual, política. Só que a Bíblia diz, oh glória, que quando Saul desobedece, não sacrifica, Samuel vai pegar e vai sacrificar. E só pode sacrificar quem é sacerdote. Oh glória, aleluia. Oh glória. Lembra, Israel não tinha profeta, Israel não tinha um político justo, Israel não tinha um sacerdote de Deus. Agora Israel tem tudo isso porque Deus fechou a madre de alguém e alguém chorou na presença de Deus. Deus permite algumas coisas acontecer de ruim para a igreja, aleluia, para a igreja clamar e chorar. Estamos prestes aí, irmão, está gravando aqui, eu disse muitas vezes em púlpito que o sangue pode dar na canela, que eu não vou parar de pregar a verdade, mas eu não imaginava que isso ia chegar para a gente, e já chegou. Estão prestes a aprovar uma PL da censura que vai proibir todos os versículos bíblicos que pregam contra o pecado. E aí, jovem, vai ter coragem de pregar ainda? E aí, pastor, vai ter coragem de pregar ainda? E aí, pregador, vai ter coragem de pregar ainda? Sendo que se pregar, vamos poder parar na cadeia. A gente para na cadeia. Se Deus quiser fazer um terremoto lá, igual fez com Paulo e Silas, vai fazer. Se Deus quiser enviar anjo, como tirou Pedro, vai tirar. Mas nós vamos continuar pregando. Quem vai continuar pregando? Mando que a sere mancho, reminara wasia rabayo, remina coplo bondo que pase, mi comoro bondo que payo, ele bratote que propondore pa calashori mi canchore payase, ele bracalatote que propondo que podore que papa condore mandara bashori mi calo propondo que pa uraba calashori mi andara bara sere mi candore mi dara bashori mi andara baya sere mi combondo que pa uraba calashori mi candore mandara shori mi andara baya. Seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio. Algumas dificuldades que Deus permite a igreja passar é para a gente chorar nos pés do altar. E quando a gente chorar, Ele vai avivar de novo, Ele vai trazer renovo na terra, Ele vai trazer avivamento na terra. Tá difícil, mas o céu tá aberto. Tá difícil, mas Deus tá movendo. Tá vindo um novo tempo aí para a igreja de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.